paz do Senhor, meus irmãos. Hoje vamos falar que os planos de Deus continuam vivos. Para falar sobre este assunto, vamos ler no livro de Gênesis, capítulo 49, verso 1, que diz: Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Amados, hoje, nesta conversa, vamos falar que os planos de Deus para a humanidade continuam vivos até hoje. Ele vai cumprir a sua palavra. O texto que lemos fala dos últimos dias de Jacó e, neste momento, ele chama os seus filhos e os abençoa. Ele abençoa os seus filhos, dando a eles profecias maravilhosas. E podemos ter a certeza em nossos corações que em Cristo Jesus, nós hoje, como a igreja, participamos destas bênçãos, pois ainda nestes tempos em que vivemos, elas estão se cumprindo. Queridos, no capítulo de Gênesis 48, verso 3 e 4 está registrado o seguinte: Disse Jacó a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu na luz, na terra de Canaã, e me abençoou, e me disse: Eis que te farei fecundo, e te multiplicarei, e te tornarei uma multidão de povos, e a tua descendência darei a esta terra em possessão eterna, perpétua. Amados, no texto ficou registrado: te farei fecundo, e diz mais: te multiplicarei, e te darei uma multidão de povos. Neste momento, Deus está dizendo que na bênção de Jacó aos seus filhos, iria fazer uma multidão de povos. No original, no hebraico, esta expressão é traduzida como não uma multidão de povos, mas ali fica claro que está dizendo que ele iria fazer uma congregação de muitos povos. E completa ainda que a tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Portanto, aqui já somos ensinados pela palavra que existe uma missão para os descendentes de Abraão e Isaque, que é congregar os povos novamente a Deus. Ele haveria de congregar a Deus todas as nações da terra. Queridos, esta missão continua ainda hoje através de nós que fazemos parte da igreja, levantada, edificada em seu Filho, Jesus Cristo. Somos parte desta bênção, pois somos hoje o Israel de Deus. A igreja, nós devemos nos alegrar por termos também esta missão de congregar a Deus todos os homens. Amados, fica claro que em algum momento na história o povo foi desperto, não só geograficamente, mas foi também uma dispersão espiritual. E agora todos deveriam se voltar a Deus. Fica claro que Deus, por causa disso, obscureceu o entendimento do homem por causa desta rebelião do seu coração contra Deus. No livro de Gênesis fala sobre este evento, sobre esta rebelião do coração. No livro de Gênesis capítulo 11, fala sobre a Torre de Babel, fala que foi disperso, confundido o povo naquele momento. A palavra de Deus fala, meus irmãos, que não houve só uma confusão de línguas, mas também houve uma confusão de entendimento, o que levou aqueles homens a se deixarem levar por outros deuses. Portanto, neste momento, entra a
idolatria no coração do homem. E o que é idolatria? É a confusão na mente do homem, que não sabe discernir mais que o que é Deus, o que não é Deus. Deus agora para muitos é lua, Deus é sol, Deus é vento, Deus é árvore, Deus é tudo. A partir desta confusão criada, o homem, para voltar a Deus, teria que buscar a Deus de todo o seu coração. Percebam, antes era claro a presença de Deus na vida de Abraão, de Isaque e de Jacó. Por isso, o texto bíblico diz que é Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Mas agora, oh glória a Deus, agora também é o nosso Deus. E a missão continua. A missão para cada um de nós como igreja continua. Amados, em Adão, Deus disse: crescei e multiplicai e enchei a terra de Deus. Agora, na rebelião de Babel, Gênesis capítulo 1, verso 11, verso 4 a 8 diz que disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentarem fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entendam a linguagem um do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Oh Senhor amado, nesta atitude o povo disse: não queremos mais lidar com Deus. Eles se rebelaram contra Deus e desobedeceram. E esta é a mesma coisa que acontece ainda hoje. A humanidade tem se rebelado contra Deus e os seus princípios estabelecidos na sua palavra. Por isso, a nossa missão continua. Precisamos congregar os povos novamente a Deus. E hoje isso só é possível através da sua igreja. Aleluia! No evento da Torre de Babel, o povo se rebelou, foi punido com a idolatria, e agora todos os homens têm um desejo de adorarem o desconhecido, de levantar altares. Isso ficou mostrado em toda a sociedade existente na história da humanidade. Ou seja, toda a sociedade tem sacerdotes, tem caciques, tem pajés, tem muitos deuses, mas com a desobediência também entrou uma cegueira. Não sabe mais o homem distinguir o verdadeiro Deus. A mente do homem ficou sem entendimento quanto a Deus. Amados, escreva isso no seu coração e escolha. A escolha de Abraão simbolizou o antídoto àquela rebelião da humanidade em Gênesis capítulo 11. A idolatria entra no mundo e ofusca o conhecimento do Deus Criador. Em Deuteronômio capítulo 4, verso 19, diz o seguinte: guarda-te, não levante os teus olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, e seja seduzido a inclinar-te perante eles, e desculpo aqueles. Coisas que o Senhor, seu Deus, repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Amados, em Abraão e através das tribos dos seus netos, Jacó e o seu povo seria separado, aleluia. E este povo separado congregaria as nações
novamente ao Deus Criador, o Adonai, o Todo-Poderoso. Queridos, a missão continua através da igreja hoje. Somos o antídoto para a rebelião dos homens, para esta cegueira, para esta falta de entendimento de quem é Deus. É a igreja do Senhor. Somos nós hoje que temos que mostrar ao mundo o Deus Criador, o Todo-Poderoso, para que as nações voltem-se a congregar novamente a Deus. Olha que missão maravilhosa para nós hoje, a igreja. Aleluia! Olha a importância da igreja nesses dias. Na igreja, nesses dias, tem como a obrigação de falar às suas famílias, amigos, a esta nação, quem é Deus, o Criador, o Todo-Poderoso. Oh, glória a Deus! Você tem esta missão hoje na tua vida, aleluia. Nós temos como missão, obrigação, em tempo e fora de tempo, de falar do nosso Deus e de seus atos poderosos, aleluia. Amados, se em Abraão, Isaque e Jacó ficou declarado esta missão de congregar os povos a Deus, no livro de Atos capítulo 2, que fala do momento da edificação da igreja, ficou confirmado o cumprimento da palavra profética em Abraão sobre a igreja do Senhor. Queridos, Deus dá a missão para Abraão, para Jacó, e estes passam a missão para os seus filhos, que vão dar origem ao povo de Israel. Mas este povo precisa de uma ferramenta para cumprir esta missão de congregar os povos, ou seja, não tinha como Israel por si só alcançar todas as nações da terra. O povo de Israel precisaria de um facilitador, de algo que fizesse com que o povo conseguisse cumprir esta ordem, esta missão. Percebam que o conceito de igreja não nasce em Atos dos Apóstolos. Este conceito nasce no livro de Gênesis. Por isso que cada mensagem do apóstolo Paulo aos gentios, ele começa pregando o evangelho em lugares desconectados das sinagogas. Ele começa não se referindo a Jesus, mas a Abraão, dizendo: o Deus de nossos pais chamou Abraão e lhe concedeu o filho da promessa. Aleluia! Queridos, este filho da promessa que iria cumprir a promessa de congregar os povos era a figura de Jesus Cristo, hoje o facilitador, para que se cumpra hoje esta promessa de que todas as nações possam se congregar e voltem-se novamente para Deus. E essa missão agora em Cristo Jesus é nossa, da igreja, como filhos de Deus, alicerçados e na unção do Espírito Santo. A mensagem que a igreja precisa pregar hoje não começa nos evangelhos, mas em Abraão. Por isso, nós como igreja precisamos falar mais do livro de Gênesis para todos os que devem ser salvos em Jesus, para que o entendimento de todos seja aberto quanto aos propósitos de Deus, sobre os planos de Deus, desde o início da criação. O plano de Deus para Israel e para o mundo começou no Éden, já propondo a vida e a morte. E isto ficou claro no jardim e na árvore que foi colocada no meio do jardim, que era a árvore da vida, e também ao lado a árvore da ciência do bem e do mal. Depois que nós ensinarmos isso ao povo, continuaremos dando para eles o entendimento de que a origem de tudo está desde o princípio, no plano que Deus tem desde o Gênesis até os dias de hoje sobre a humanidade. Jesus Cristo é a promessa, Jesus Cristo é o cumpridor, o facilitador do cumprimento desta promessa. Portanto, meus irmãos, temos que falar mais
do Gênesis, temos que falar mais de Davi, mais de Abraão. Neste momento é que nascerão os filhos que devem ser congregados novamente a Deus, com conhecimento profundo das promessas e com a certeza. Darão mais valor às promessas de Deus em suas vidas e terão menos dúvidas do poder e que Deus tem o controle de tudo. Essa é a nossa missão nestes dias em que vivemos. O primeiro livro do Evangelho, que é o livro de Mateus, começa dando a genealogia de Jesus e lá está escrito: filho de Davi, filho de Abraão. Precisamos falar mais de Davi, precisamos falar mais de Abraão. Isso vai fazer com que o entendimento de muitos sejam abertos para o Messias, Jesus Cristo, aleluia. Amados, na bênção que Jacó proclama a Efraim e Manassés, ele fala exatamente, meus irmãos, a José que os seus filhos não seriam mais filhos dele, e depois chama os dois filhos, Efraim o mais novo e Manassés o mais velho, para abençoá-los. Neste momento, um fato interessante é que Jacó cruza as mãos, colocando com isso a mão direita sobre o filho mais novo, que é Efraim, e não em Manassés. José fala a Jacó: não é assim sobre o mais velho, deve ser colocada a mão direita sobre não sobre o mais novo, mas sim sobre o mais velho. Mas Jacó solta a profecia mesmo assim, dizendo: vou fazer de você uma congregação de povos. Esta bênção tem duas partes. Primeiro, de Jacó a José: o anjo do Senhor que me redime de todo o mal, abençoe este jovem, seja nele chamado o meu nome e o nome dos meus pais Abraão e Isaque. Percebam, neste momento, fala Jacó. Jacó está dizendo: olha, sobre a vida dos teus filhos, Manassés e Efraim, será colocado o meu nome e o nome dos nossos pais Abraão e Isaque. Estará sobre eles, e eles é que congregarão todas as nações a Deus. A missão foi dada a Efraim e a Manassés: vocês congregarão os povos no meio da terra. Aqui Deus fala pelo Espírito através de Jacó que eles haveriam de congregar, reunir. Este verbo no original tem o sentido de que eles iriam também pescar muitas pessoas, multidões da terra, para que voltassem a Deus. Queridos, isso fala também sobre Jesus e sobre nós que somos a igreja hoje. A missão continua. A igreja, através de Jesus, recebeu a bênção de congregar multidões a Deus. Temos como missão sermos pescadores de alma. A missão continua hoje sobre a igreja. Temos que em Cristo anunciar as boas obras, tirando os homens das trevas, da idolatria e apresentando-os a um novo habitar, o reino dos céus. Assim como era a missão dos patriarcas abençoados no passado, hoje esta bênção está sobre nós. A igreja em Atos dos Apóstolos foi incumbida da mesma missão, aleluia. Amados, aqui nesta expressão congregar, pescar, está a maravilha da salvação. O que significa pescar um peixe, se não tirar o peixe do seu habitat? E quando se faz isso, o peixe morre. O mesmo acontece com as pessoas que são tiradas do seu habitat natural, o mundo. Precisam morrer para que eles possam ser colocados e habitar num novo
habitate agora o reino dos céus. Esta missão continua através da igreja, congregar, pescar vidas do pecado, do mundo e transportá-las para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! Vivemos hoje como igreja neste mundo com a missão de pregar o evangelho que não começou a ser pregado em Mateus, mas no livro de Gênesis. A missão continua. A igreja prega o arrependimento para que as multidões sejam tiradas das trevas, ensinando-as que têm que morrer para a velha natureza e nascer de novo, aleluia, no habitar do reino dos céus. Amados, vamos em Mateus, lá no livro de Mateus, capítulo 4, verso 18 e 19, vemos a confirmação que a missão continua hoje através da igreja, quando diz: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Aleluia! A mesma palavra dada por Jacó na bênção de Efraim e de Manassés. Queridos, esta é a maior missão da igreja, como está escrito em Marcos capítulo 16, verso 15, que diz: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A missão que começou em Abraão, Isaque e Jacó, que foi transmitida aos seus netos, continua hoje sobre a igreja do Senhor. Aleluia! A igreja precisa ver o evangelho desta forma, sendo cumprida desde o Gênesis. Neste momento, nossa fé se tornará plena. Saímos do habitat de viver para crer e entramos na verdadeira fé, que é crer no invisível. Aleluia! Terminando esta conversa de hoje, quero deixar esclarecido porque a bênção de Jacó, com as mãos trocadas. Lembram-se? Jacó cruzou as mãos e acabou colocando a mão direita no novo Efraim. E José não entendeu, mas Jacó disse: meu filho, eu sei que Manassés é o mais velho, ele também será abençoado, meu povo. Ele, Manassés, será grande, mas o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será a plenitude dos gentios. Aleluia! Então, com isso, Deus, através da bênção de Jacó, no nome de Efraim foi colocado, o nome de Efraim foi colocado adiante de Manassés, como está escrito lá no livro de Gênesis 48, 19 a 20. Queridos, ao cruzar as mãos, Jacó já indicava que a continuidade da missão de congregar, pescar uma multidão, estaria com os gentios. Israel, o filho mais velho, seria também abençoado, mas o mais novo Efraim, em Jesus, sua descendência seria colocada adiante. Sendo assim, podemos entender que a igreja hoje tem esta obrigação de continuar adiante de Israel, a missão de Jesus de congregar, pescar uma multidão para Deus. Aleluia! Que Deus possa abençoar a tua vida. Me permita orar por você, para que o entendimento desta palavra chegue ao teu coração e você se alegre muito em fazer parte desta missão que é desde Abraão, chegou até nós como igreja. Pai, que a sua igreja entenda que a missão continua hoje através da sua igreja, que é de congregar, pescar uma multidão a Deus. Que possamos assumir esta missão com todo o nosso coração.
que como igreja possamos assumir a obrigação de tirar do habitar do mundo, do pecado, a humanidade das trevas e transportá-la para o reino do Filho do seu amor. Que possamos nos alegrar por fazermos parte do plano maior de Deus, começado lá no livro de Gênesis, e temos esta obrigação de dar continuidade a esta missão até o final dos tempos. Aleluia! Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida e a tua casa, em nome de Jesus.